Meus queridos, hoje a gente vai começar a aula de Primeira Guerra Mundial. Antes da gente entrar na guerra propriamente dita, a gente precisa entender alguns antecedentes. Os europeus de elite acreditavam que era um momento maravilhoso da Europa, porque era um momento em que não estava havendo guerras. Entretanto, a gente discutiu que não estava havendo guerras no território europeu, mas os europeus estavam fazendo guerras em outros lugares, principalmente na África e na Ásia, que eram os locais de suas colônias. Então havia ali, entre os países europeus, uma disputa imperialista para colonizar tanto a África quanto a Ásia. E é óbvio que eles vão disputar entre si para ver quem vai ficar com o maior território de colônia. Nesse caso, principalmente na África, quem fica com a maior parte do território colonizado é a Inglaterra e a França. Isso vai gerar, aqui nesse primeiro momento, uma tensão. A Alemanha ela fica de fora dessa divisão porque ela ainda está se desenvolvendo como país, ela está se unificando. Ela e a Itália são os últimos dois países a se unificar na Europa. Então eles ainda não entram nessa divisão. É claro que isso vai dar um problema lá na frente, mas por enquanto eu tenho Portugal, Espanha, tenho Inglaterra, França e etc., outros países tentando colonizar esse território. Sem contar que dentro desses países europeus eu tenho uma característica que vem crescendo desde o final do século XIX, que é o nacionalismo. A ideia de que o seu país e a sua história tem muito mais valor que os outros países, que a história dos outros países. Então, os países europeus, eles eram muito nacionalistas. E é óbvio que quando a gente é muito nacionalista, a gente acaba criando inimigos, né? As outras nações sempre serão nossas inimigas, porque a gente está ali tentando defender o que é nosso. Junto com essa confusão das disputas imperialistas, mais esse sentimento nacionalista, eu tenho também a questão da eugenia. Hoje os cientistas não acreditam mais na eugenia, uma teoria científica muito racista, porque a eugenia diz que existem etnias, existem raças humanas que são melhores e mais desenvolvidas que outras. No caso da eugenia, a raça mais desenvolvida é a raça branca, é uma raça superior, mais intelectualizada. E por conta dessa teoria científica, eles acabam entendendo que os brancos precisam dominar as outras populações porque eles são muito mais inteligentes, mais civilizados e, portanto, mais aptos a lidar com essas outras sociedades menores e menos evoluídas. E aí que vem a ideia da colonização, né? É uma justificativa para colonizar. Olha, eu estou colonizando aquele território porque eles não são aptos a cuidar de si mesmos. Eles não são evoluídos. Então nós iremos cuidar deles. E aí a gente vai tirar, né, matéria-prima, mão de obra, escrava, entre outras coisas. Só que aí você percebe que apesar de ser um momento em que as pessoas dizem que não tem guerra na Europa, tem ali um probleminha, um país achando melhor que o outro, essas disputas de colônia fora do território europeu. Então o que acontece? Eles começam a se preparar para uma possível guerra. Cada país vai criar a sua política armamentista. A gente está em paz, mas caso aconteça uma guerra, nós estamos preparados. Porque é da tradição da Europa fazer guerra, né? Então eles já estavam ali esperando que alguma coisa ia acontecer. E aí essa Belle Époque é um momento em que a gente chama de paz armada. Tá todo mundo em paz, mas a gente tá armado até os dentes caso alguém deslize. Por via das dúvidas, eu tô preparado. Várias pequenas rivalidades. Lembra da Alemanha que eu falei que não entrou na disputa imperialista no início? Depois que ela se unifica, depois que ela cria ali a sua nação, seu país, extremamente nacionalista também, ela entra numa rivalidade com a Inglaterra, porque a Inglaterra ficou com mais território para colonizar e a Alemanha ficou sem nada. Então, por conta dessa falta de colônia da Alemanha, ela acaba criando essa rivalidade com a Inglaterra. A Alemanha também tinha uma rivalidade com a França.
Porque no momento da unificação alemã, eles têm uma guerra que chama Guerra Franco-Prussiana, que é uma guerra entre França e Alemanha pelo território da Alsácia-Lorena, que eu mostrei para vocês, que tem ali o Rio Reno que passa no meio, que ele é importante para escoamento de produtos. Então, eu tenho o quê? Todos esses problemas. Percebe que paz mesmo não está existindo ali? É basicamente isso que está acontecendo. Fechou aqui. Vou para um outro problema. Lá nos Balcãs, que é onde eu tinha o Império Turco-Otomano, eu tenho outra treta. Porque o Império Turco-Otomano acaba e todos aqueles pequenos países vão querer independência. Aquele território é um território de pessoas eslavas, que são ali mais ou menos descendentes da Rússia e etc. Então, o que eles acreditavam? Eles queriam a independência dos seus países e se unificar num pan-eslavismo. Então, todos os países que tinham a mesma origem se unificariam ali. Esses novos países vão criar disputas territoriais, porque é óbvio que a Turquia vai querer retomar esses países, mesmo depois do fim do Império Turco-Otomano. A Áustria-Hungria queria anexar esses novos territórios no território deles. O povo eslavo, através da Sérvia, que a Sérvia era o único país independente nesse momento, a Sérvia queria esse pan-eslavismo. Então, essa liberdade do povo eslavo. Então, percebam que eu tenho, de um lado, a Turquia, do outro, a Áustria-Hungria e a Sérvia tentando ali organizar esses outros países que ainda não eram independentes. O que acontece? Então, de 1912 até 1913, eu tenho várias guerras ali naquela região por conta dessa disputa territorial. E aí, a Rússia vai ter um papel importante nesse problema dos Balcãs, porque a Rússia tem ali uma origem também um pouco eslava e ela vai vir em apoio à Sérvia. E é aí que vai dar ruim. Por quê? Porque a Rússia vai apoiar a Sérvia. A Áustria-Hungria fica brava, porque a Áustria-Hungria também queria aquele território. A Áustria-Hungria se alia à Alemanha e diz o seguinte: olha, se houver a independência desse território, se a Rússia anexar esse território, a Áustria-Hungria vai entrar em guerra e a Alemanha vai apoiar. Em contrapartida, quem que vai apoiar a Rússia? A Inglaterra e a França, que não gostavam da Alemanha. Então você percebe que um problema que nem tinha muito a ver ali com a França, Inglaterra e Rússia, acabou criando um problema para eles. Então, de um lado eu tenho a Tríplice Entente, que é França, Inglaterra e Rússia. Do outro lado eu tinha a Tríplice Aliança, que era a Alemanha, a Áustria-Hungria e a Itália. E aí, então, a Alemanha vai apoiar a Áustria-Hungria em relação aos Balcãs. E a Itália, nesse primeiro momento, ela vai dizer que ela é neutra, que ela apoia, mas que ela não vai entrar em nenhuma guerra. Então, eu tô aqui, tá tudo em paz. Cada um fazendo o seu, mas só esperando o momento que a guerra vai estourar. O príncipe austríaco, que chama Franz Ferdinand, ele decide passear por Sarajevo, na Bósnia. Era um território que estava ali buscando a liberdade, né, e a independência. E aí disseram para ele, pro Franz Ferdinand: olha, eu acho melhor você não ficar andando por aí, né? Porque eu tenho aqui uma galera que tá querendo um motim. Ele falou: não, tá tudo bem. O que acontece? Enquanto ele está passeando de carro aberto, dando tchau para as pessoas, ele leva um tiro e morre. Esse atentado vem de uma organização chamada Mão Negra, que é uma organização de sérvios e bósnios a favor da independência desses territórios. A Áustria-Hungria entra em guerra com a Sérvia. Só que a Sérvia é protegida de quem? Da Rússia. Isso obriga o quê? A Rússia também a entrar na guerra. E aí, se a Rússia entrou na guerra, a Inglaterra e a França vão entrar. Já que a Áustria-Hungria entrou, a Alemanha e a Itália também entram. E aí eu tenho a mobilização desses países e o início da Primeira Guerra Mundial. Então, foi só uma gotinha d'água ali, ó. Franz Ferdinand morreu, era só o que estava precisando. E a guerra explodiu. Então, em 1914, eu começo a guerra. E aí a guerra vai ter
3 fases. A primeira fase é a guerra de movimento, porque a Alemanha está preparadíssima para a guerra e ela vai adentrando o território, absorvendo principalmente território francês, e ela vai andando e adicionando território. Isso dura 1 ano. Esse primeiro ano é o ano em que os outros países ainda estão se organizando para a guerra. E depois a guerra de trincheiras, que é quando as duas tríplices se encontram no território. E o que é interessante aqui, até então, as batalhas que aconteciam, as guerras que aconteciam na Europa, eram batalhas. Então eu tinha um campo de batalha. Ia todo mundo para o mesmo local e guerreavam até terminar a disputa. Aqui eu tenho uma nova configuração de guerra. Por que chama guerra mundial? Porque tomou um território gigantesco, tomou praticamente a Europa toda. E a gente vai ver também que vão ter outros países fora da Europa, como os Estados Unidos e o Brasil também, indo ajudar esses países na guerra. Então, foi uma guerra completamente distinta, porque eu não tenho mais um campo de batalha. A Europa é o próprio campo de batalha. Eles vão anexando territórios e indo em frente ao território inimigo. Chega um momento onde os inimigos estão meio que de frente a frente, é onde se cria o que a gente chama, entre 1915 e 17, de guerra de trincheiras. Eu vou mobilizando o meu exército em escalas. E aí, outra coisa que é diferente das outras guerras. Antes eu tinha a arma, né? E aquela faquinha na frente da arma, como é o nome? Não, era tipo uma faquinha que você colocava na espada. Ela existe aqui ainda. Mas eu tenho aqui agora tanques, metralhadoras, lança-chamas, gases venenosos, submarinos, aviões, granadas. Então eu tenho todo um aparato tecnológico para suportar essa guerra. Antes eu tinha o quê? A minha arma. Agora eu tenho um lança-chamas, que ao invés de dar um tiro numa pessoa que pode errar, eu taco fogo em todo mundo. Então, já dá para perceber, o tanque, por exemplo, o tanque é uma estrutura gigantesca, pesada, que passa por cima de qualquer coisa. Então, percebam que a Primeira Guerra Mundial ela vai ser muito diferente das outras, tanto pela formação territorial dessa guerra, mas também pela tecnologia que essa guerra vai ter disponível para si. Esses soldados, eles têm muitos equipamentos. E aí, pensa na bolsa pesada, né? Máscara, capacete, fora a arma, eu também tenho um pouco de alimento, mas eu tenho a granada, eu tenho todo um aparato que vai ficar na estrutura desse soldado. Esse soldado consegue sozinho adentrar o território sem a trincheira? Não, o negócio é pesado, ele não consegue simplesmente indo, guerreando e adentrando o território. Então eles fazem trincheiras. O que são trincheiras? Buracos no solo que esses soldados vão andando e criando estratégias para anexar o território inimigo. Em algum momento ele vai ter que sair da trincheira e essa trincheira vai ter que ser feita? Sim, mas até lá ele tem toda uma estrutura para salvaguardar ali a sua estratégia. Vocês perceberam que eu tenho vários tipos de armamento. Eu preciso, então, de várias munições e tudo mais. Então, quem não estava na guerra estava produzindo em larga escala todo esse material. Quem eram essas pessoas? Majoritariamente as mulheres estavam ali na indústria bélica. Eram elas que saíram de suas casas para trabalhar, para fazer girar essa indústria da guerra. Até 1917, eu tenho essa guerra de trincheiras. Essa guerra volta a ser de movimento só com a entrada dos Estados Unidos na guerra. Que aí os Estados Unidos entra na guerra e ele vai se movimentar pelo território. Essa estrutura de tríplice aliança e tríplice entente, ela não fica do mesmo jeito para sempre. Por quê? Em 1917, a Rússia está passando por uma revolução lá no território dela. Então o país se retira da Primeira Guerra Mundial para lidar com essa revolução. E aí eu tenho do lado da Tríplice Aliança, que é a Alemanha, Itália e Áustria-Hungria, eu tenho também a Turquia e a Bulgária. Do lado da Tríplice Entente, eu tenho Romênia, Japão. E aí a Itália, o que ela faz? Muda de lado. E o que é interessante a gente entender aqui? A Alemanha passa a declarar guerra submarina, então ela vai destruir todos os navios que chegam na Europa. Por quê?
os Estados Unidos está mandando mantimento, está mandando armamento para a Europa. E eles vêm de navio. A Alemanha vai lá de submarino e explode um dos navios norte-americanos em 1917. Então, até 1917, os Estados Unidos estavam o quê? Mandando mantimentos, mandando armamento, mas não entrou na guerra. Quando o submarino ataca o navio, eles entram efetivamente na guerra. E aí, quando os Estados Unidos entram na guerra, é que a Alemanha começa a perder espaço. Os alemães, de forma geral, estão insatisfeitos com a guerra, porque é um país, querendo ou não, novo, ele estava precisando se estruturar e aí ele entra nessa guerra, que não era necessariamente nem dele. Após o fim da Primeira Guerra Mundial, eles vão ter ali um momento de revoltas muito fortes na Alemanha. Tanto que o medo dos alemães era que acontecesse na Alemanha a mesma coisa que estaria acontecendo na Rússia, uma revolução comunista. Em outubro de 1918, quando a Alemanha já está perdendo a guerra, começam as negociações de paz, né? E aí o que acontece? O presidente dos Estados Unidos escreve um documento com um plano de 14 pontos apresentados para dar fim à guerra. Em novembro de 1918, um armistício para assinar, então, o fim da guerra, cessar-fogo. Então, todos os países assinam esse documento para não fazer mais guerra. A guerra acabou? Ainda não. Por enquanto, eles ainda estão decidindo o que vai ser feito. Cessou fogo, as tropas estão voltando para os seus países. E as fronteiras vão voltar exatamente como elas estavam antes da guerra. E depois eles fariam uma conferência com um tratado definitivo sobre o final da guerra. Então essa era só ali um prelúdio do fim da guerra. Só que em 1919 eu tenho a Conferência de Paris. E os Estados Unidos, nesses 14 pontos, pedem a abdicação do Kaiser. Kaiser é o rei da Alemanha. E proclamam a República da Alemanha. E aí eles começam uma Revolução Alemã, que era o medo, né, de transformar a Alemanha num país comunista. O primeiro-ministro francês, ele se aproveita dessa liderança de ter ganho a guerra e passa então a fazer exigências muito fortes que vão contra aquele caráter conciliador do tratado inicial. Então o que acontece? Os Estados Unidos se afasta dessa política europeia, fala, olha, lavo minhas mãos, vocês decidem. A Europa cria o Tratado de Versalhes, que vai pedir o pagamento da indenização aos países vencedores. Então a Alemanha tem que pagar todos os países que venceram a guerra. Vai ter que ser desarmada, ou seja, exército, pessoas, ninguém pode ter armamento na Alemanha. Ela acaba perdendo a Alsácia-Lorena que ela tinha ganho na Guerra Franco-Prussiana. Esse território volta para a França. Percebe aqui que agora a Alemanha está lascada? Porque nem exército para se defender e para defender seu território ela tem. E ela está com uma dívida gigantesca da guerra mesmo, porque o território alemão foi destruído, e também uma dívida para pagar, indenizar esses países que venceram a guerra. Enquanto isso, todos os países dão fim a esse império colonial da África e da Ásia, esse imperialismo. Óbvio que as colônias ainda se mantêm dos países, né? Mas a Alemanha não pode ter nenhuma colônia na África e na Ásia. Então isso foi uma humilhação para os alemães, porque eles perdem a colônia, eles perdem território, eles perdem exército e perdem muito dinheiro. Qual é a consequência da Primeira Guerra Mundial? Uma alta mortalidade, é óbvio, pelo tipo de armamento, né? 17 milhões de mortos contados, né? Pode ser muito mais do que isso. Fim dos grandes impérios, a Europa está devastada. Eles tentam criar uma Liga das Nações para tentar resolver esses problemas internos, mas essa Liga das Nações não tem muita atuação. Eu tenho um fortalecimento do feminismo através dessas mulheres que foram trabalhar na indústria, mas a Europa está o quê? Quebrada. Há um declínio econômico da Europa. A Europa antes era potência, agora não é mais. Quem se transforma em potência? Os Estados Unidos, que vai ajudar esses países a se reerguer, sem contar o prestígio de ter ganho a guerra, né? Porque a guerra passa a ser ganha a partir do momento em que os Estados Unidos entram na disputa. Então, para a historiografia, a gente chama de Grande Guerra, né? Porque é a guerra que acontece tudo primeiro. Essas grandes técnicas de guerra,
mas também entender que a Primeira e a Segunda Guerra são uma consequência da outra. Então ela é, na verdade, uma grande guerra, que ela vai ser raiz para a Segunda Guerra Mundial. É isso, meus queridos. Se inscrevam no canal, curtam, compartilhem. Beijo!